Tá. Vamos começar, gente, nossa reunião? Nós temos hoje, dentro do tema, que Deus sempre nos direciona a trabalhar, cada sexta-feira aqui de treinamento é um movimento do Espírito de Deus, né? É uma coisa linda que o Senhor faz. E hoje nós vamos falar um pouco sobre conhecer as estratégias, né? Vamos conhecendo as estratégias, né? Para poder saber lutar, porque precisamos vencer. E são coisas que provavelmente todos nós, ou quase todos nós, sabemos. Mas na hora da prática a gente tem um pouco de dificuldade. Na hora da prática, a gente fala assim, isso eu já sei, ou então não faltou na aula, sabe? Ouviu e não ligou. E são coisas muito práticas e muito poderosas que temos para vencer as nossas dificuldades, vencer os obstáculos. O texto aí de 2 Timóteo, capítulo 2, tem os 4 primeiros versículos, eu estou fazendo do jeito que eu coloquei tanto na tela, né, que a Ingrid já tão fofinha colocou para nós, mas está aí na folha de vocês. E aí o que vocês quiserem ir anotando fora o que está aí, porque dessa maneira eu acho que fica bem prático e vocês vão acompanhando na tela, acompanhando aí na folha de vocês, e a gente vai falando aqui um pouco. Então tá, esses 4 versículos que são, digamos que é para dar início a essa fala de conhecer as estratégias, a gente precisa saber. Ninguém vai para a guerra sem conhecer o inimigo, né? A gente sabe disso. Falamos agora há pouco que as pessoas precisam estar com a roupa certa, mas a gente precisa também conhecer o outro lado. Né? Como é que você vai para um outro lado, saber, né, dentro da questão que nós estamos vendo aqui, a questão espiritual, a gente tem que entender o que nós estamos fazendo aqui. E lembre de uma coisa, todos nós cristãos, o dia que aceitamos Jesus, já entramos numa guerra. Toda pessoa, quando aceita Jesus, eu não vou fazer parte da intercessão, que eu não... Esse negócio de guerrear... Não é escolha. Quem se torna um cristão e pensa que vai viver só no... tudo bem, eu quero só estar na igreja, Não, temos que guerrear. Temos que lutar. Todos nós temos. É óbvio que tem aqueles, né, que são escolhidos de uma maneira diferenciada, que é na intercessão, que é para fazer a mais do que os outros, na questão da guerra espiritual. Mas todos precisamos. E aí, Timóteo traz aí 4 coisas que, a partir dessas 4 detalhes que nós vamos ver aqui, vamos entender o que cada um aqui vai entender o que falta para você, ou que precisa aprimorar. Às vezes tem tudo, mas precisa dar uma melhoradinha. Sabe aquele anelzinho que você usa de prata, que ficou meio pretinho lá, por causa do ácido úrico, porque está mexendo muito, limpando muito a casa, que você precisa tirar e dar uma limpadinha. Então, isso que o Senhor nos traz aqui nas sextas-feiras últimas de cada mês para nos ajustar, né, e arrumar a nossa vestidura e tratar do que nós precisamos. E o primeiro verso aí, de Timóteo 2:1, diz: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Então, olha que interessante pensar, seja forte. O que Deus está dizendo para nós, especialmente hoje, seja forte. E especialmente, Deus está falando, né? Por meio da graça. E aí, eu deixo bem destacado. Todo cristão pode ser forte. Está escrito aí, seja forte. Se o texto está dizendo seja forte, porque é possível ser forte. E está dizendo que é para ser forte, podemos ser fortes. E por quê? Como sermos fortes? Pela graça. Através da graça, por meio da graça. Ou seja, só não é forte quem não quer. Sabe aquela história da carne é fraca? A carne é fraca. Sem dúvida, a carne é fraca. Mas o Senhor nos dá essa direção, o Senhor nos dá essa capacitação. A graça de Deus veio sobre nós. A graça fez o quê? Nos tornou o quê? Fortes. Pode ter lutas e mais lutas. Algumas pessoas ficam, eu não vou resistir, não vou aguentar. Peraí. O Senhor está dando uma palavra, e é uma palavra direcionada para crente. Tem crente aí? Amém. Os que chegaram agora estão crente também? Então tá bom. Chegou gente agora, pode estar meio desatenta. Vai, Niki, estão desatentos, mas não estão, não. Então, 2 coisas específicas que está nesse texto. Só não é forte quem não quer, porque nós já estamos na graça. O cristão já está na graça. Graça o quê? Um favor que nós não merecemos. Então, nós já somos e podemos estar
fortes. E todo dia é o dia de ser forte. Porque todo dia que a gente levanta, sabe aquele dia que levanta? Tem gente que levanta e já corre para tomar um café, ou então não toma café, mas na hora do almoço tem que almoçar. Ou seja, 1 hora tem que se alimentar. Não é assim? Pois é. No mundo espiritual, como cristão, a gente tem que levantar, 1 hora tem que orar, vai buscar Deus. Senão não vai ser forte. Como é que vai ser forte se não orar? Se não buscar o Senhor? E aí, nós, como cristãos, precisamos olhar para esse tipo de coisa e pensar o seguinte: o cristianismo não é religião, por assim dizer, e nunca vai ser só religião, mas é o estilo de vida. A gente levanta e escova os dentes. Todo mundo que levanta aqui de manhã escova os dentes? Aí pode ter algum adolescente hoje aqui e falar: ixi, Deus está falando comigo. Mas olha só, é o hábito, é a cultura, é cultural, é natural e é normal. E é higiênico também. Assim como é higiênico, natural e cultural levantar e você não ficar com bafo de onça em cima de ninguém, é também cultural. Cultural do Espírito, do reino de Deus. Quem é aqui do reino de Deus, se não ora todo dia, não busca a Deus todo dia, a sua adoração, como é que funciona? O seu devocional, como é que você está dentro da igreja? Todo dia vai e volta, faz tudo, vai para a igreja. E cadê? Só ora na igreja. Aquele negócio, aquela historinha, né, das veinhas, sempre as veinhas, que judiação. Agora estou ficando velha, não estou gostando dessas piadinhas, não. Aquelas piadinhas de veinha que pegou, tirou o óculos, pôs na Bíblia e nunca mais achou. Só no outro domingo, quando foi para a igreja, que levou, que abriu a Bíblia e achou o óculos. Pois é. Então, podemos ser fortes. E como somos fortes? Tendo a cultura do céu. A cultura do céu é buscar a Deus todo dia. Como é? Alguém aqui... Alguém não, eu já sei que tem alguém, mas tem mais do que um que eu já conheço. Quem aqui sabe falar inglês? Que já fez o curso de inglês? E sabe inglês? Levanta a mão direita aí, cadê? Porque essa falsa modéstia é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem. Eu pergunto, foi um dia assim que vocês resolveram estudar um dia, outro dia não, aí estudaram na outra semana, outro dia não, depois dali um mês, outro dia não. Foi assim? Os que levantaram a mão, foi assim, meu povo? Yes, I diz. Como é que foi? Como é que vocês têm a fluência do inglês? Me respondam. Alguém responda, por favor. Muito obrigada, Renan. Prática, frequência. Nós somos do céu, a linguagem do céu. Por que a gente ouve Deus e Deus fala com a gente e sabe do que Deus está falando? Por que eu sei que isso aqui Deus me deu para falar? Porque a gente tem que ter o quê? A mesma linguagem. O céu é outra linguagem, não é inglês, não. É uma linguagem que só quem conversa sempre com ele com frequência é que escuta. Eu fiquei 15 dias, há muitos anos atrás, 20 anos atrás, na Itália. Fui lá com os macarrão do Joel lá, que o Joel italiano tem a agência, a ascendência dele lá. Fiquei lá. 15 dias convivendo com os italianos. Sabe o que aconteceu? Eu já estava com o macarrão também na cabeça. Falava com eles normal. Eu comecei a entender muito melhor que inglês, gente, muito melhor. Eu conversava com eles, o Joel já teve mais dificuldade, não falava, e eles conversavam comigo para poder falar para o Joel, porque eu estava de boa, conversando. Eu saí de lá, passado uma semana, eles vieram no telefone para falar comigo. O que eu conversei com eles? Nada. O pai está procurando conversar com algumas pessoas, e as pessoas não estão nem ouvindo, porque não estão entendendo. O versículo 2 diz: ensine as pessoas, ensine a confiar, para que elas possam transmitir para os outros. Essa semana nós ouvimos alguma coisa sobre isso. O Espírito Santo falou comigo nesse texto 2 semanas atrás, né, Leia? Eu comentei com ela sobre esse texto. Quando foi domingo, foi ministrado sobre esse texto de Esdras 7, 10. Esdras tinha as mãos do Senhor na vida dele, porque ele... Ai, meu pai do céu. Ele o quê? Ele estudava, praticava e... O que esse texto está dizendo? Ensine as pessoas, ensine. O que você aprende, ensine. Mas com pessoas que possam também ensinar. Então, olha que interessante é pensar, nesse texto especificamente, que é algo voluntário.
É algo didático, é algo que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu me preparei, eu estou fazendo isso voluntariamente, eu vim aqui ensinar. Mas você sabia que eu e você ensinamos pessoas todos os dias involuntariamente? Sabe por quê? Porque tudo que a gente sabe, tudo que a gente é, tudo que a gente faz, tudo que nós somos na nossa essência, nós expressamos com a nossa vida, com a nossa fala, com o nosso andar, com tudo que está em nós, tudo que está em nós está falando alguma coisa. Então, nós estamos involuntariamente ensinando pessoas todos os dias. Isso aqui é o que o Senhor está falando, tem que fazer voluntariamente. Senta com o seu discípulo e fala. Senta com o seu filho e fala. Senta com a esposa e fala. Senta com o marido e fala. Senta com o seu liderado e fala. Senta com os seus gêmeos e fala. Isso é voluntário, ensine. É para ensinar. A gente precisa sempre estar em contato com a palavra e ensinando pessoas. Porém, não adianta falar para fazer e não fazer. Não adianta. Vai chegar uma hora, né, Leia? Que a pessoa fala, faz e não faz. Vai chegar uma hora que vai ter cobrança. Porque nós estamos falando de coisas que é o Espírito Santo que está dizendo. Olha só, meu filho, seja forte por meio da graça. Agora, ensine as pessoas e vá transmitindo para que ela também transmita. Olha que coisa maravilhosa. Eu cheguei aqui, a Cris estava fazendo crochê, o tricô. Crochê, né? Pois é. Aí eu olhei e falei, que saudade, faz tempo que eu não pego. Eu também sei. Minha mãe me ensinou, eu aprendi, aí eu posso ensinar minha filha, só que já tentei, nenhum aprendeu, mas tudo bem. Mas aí depois a outra ensina aos filhos. É um que ensina o outro, que ensina o outro, que ensina o outro. Aqui nós estamos falando de coisas para a eternidade. Pensa, você não perdeu a oportunidade, como o Jó tem falado tanto, de você sentar num Uber, sentar num ônibus, sei lá, sentar onde, e você olhar para a cara de uma pessoa, tudo bem, às vezes você não fala com todo mundo, ok, mas tem uma pessoa que você fica impelido a falar, e você não perde a oportunidade, vai lá e fala, olha, meu coração está aqui desejoso de falar uma coisa para você. Jesus te ama, Ele morreu por você. Pensa você poder trazer um facho de salvação, de luz naquela família, naquela casa, por causa de um dia que você falou para uma pessoa. Então, é para falar, porque o outro vai falar, aquilo que você falou, ele vai falar para outro. Assim como nossas atitudes também não boas, pode ser que seja proliferada. Então, isso não é bom. Mas nós estamos sempre ensinando, ainda que seja de boca fechada. Ainda que seja de boca fechada. A nossa vestimenta fala. Nossa forma de se movimentar, nós falamos. Viu que responsabilidade? Não é só abrindo a boca. Aleluia, tudo que nós fazemos está sendo visto. O versículo 3, suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo. E aqui chega exatamente no que nós já falamos tanto desde o começo. Nós entramos numa guerra quando nós aceitamos Jesus. Fala, peraí, mas para que você é crente? Para viver em guerra? Pois é. A gente vive uma guerra constante. A vida já é uma briga todo dia. Não dizem que tem que matar o leão? Olha que briga é essa. Nós temos situações difíceis todos os dias. Uma diferença é que quando a gente se converte, a gente tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e uma legião de anjos para ajudar a gente e abençoar a gente. Se a gente viver alinhadinho com o Senhor. Olha que tremendo, mas é isso que esse texto está dizendo. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado. E eu quero parar para pensar um pouquinho o que significa esse suporte, porque o bom soldado já entendemos. Mas o que é suportar? Suportar é não ceder. Suportar é aguentar. Suportar é resistir. Suportar é padecer. É até sofrer e até tolerar. Pensa, quantas situações aqui a gente pode pensar quando fala suportar. Suportar a dificuldade. O Senhor está dizendo, através de Paulo aqui, suporte. Paulo está dizendo, eu estou suportando, então suporta comigo. E se está dizendo suporte porque é possível. Quando alguém ficar perto de você, que está vivendo uma luta, uma dificuldade, uma situação, seja o que for, e falar assim, olha, não estou dando conta, eu não vou aguentar. Pega esse textinho que está na sua mente, que está ficando hoje, e você fala assim, é possível.
vai lá e levanta essa pessoa. Não vai falar, que carnal, nada a ver. Não, gente. Quando tiver alguém assim, porque às vezes acontece, não é? Às vezes acontece. Hoje eu falei isso para Deus. Hoje eu falei para Deus. Deus, não é possível. Minha mãe morreu. Falei isso para Deus hoje. Falei, puxa, o que eu estou falando para Deus? Minha mãe morreu, mas é possível sim. Eu falei, mas não é possível para mim, não. Que nem a doida diante de Deus. Aí não tinha ninguém perto de mim, mas o Espírito Santo veio, me consolou e falou assim, pois é, muita gente já passou por isso, está vivendo e você vai viver também. Pronto. É possível aguentar, é possível resistir, é possível padecer, perder amigos, ser vítima de chacota, de zombaria, de bullying, seja lá o que for, porque é um cristão. Ih, você fala só de Deus. Ai, sai daí com essa história. Eu ouvi essa semana uma pessoa dizendo assim, que estava na escola com uma pessoa, e a pessoa lá, a amiga, está mal, está em depressão, está com dificuldade. Ela falou assim, poxa, mas você... Por que você não se entrega para Jesus? Entrega isso para Jesus. Ah, lá vem você com esse assunto, a pessoa falou. Eu falei, olha aí. A pessoa está lá num mar de amargura, né? Aí chega alguém para falar que alguém pode abençoar ela, pode ajudá-la, que Jesus pode tirar, e ela diz, não vem você com esse papo. Ok, vamos nos permitir suportar, tolerar essas coisas. Mas não devemos jamais deixar de estar na posição que Deus nos deu. Amém, queridos? E tudo isso, por que a gente tem que suportar, não ceder, aguentar, resistir, padecer, sofrer? Hoje em dia, me desculpa, vou ter que falar isso também. Meu Jesus, me ajuda, hoje não é vigília. Hoje tem uma onda de relacionamentos descartáveis. Infelizmente, Balmer, né, um homem que foi da nossa geração e nem cristão era, um sociólogo, eu tenho vários livros dele, tive que estudar isso na faculdade, e eu adorei estudar isso, por quê? Porque a sociologia é coisa desse mundo, mas que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Tudo é descartável, tudo é líquido, tudo é água, tudo acaba. Celular não vale mais, esse porque o outro tem o outro. É assim, era o A, era o B, o C, agora é o celular de todos os números possíveis, e todas as letras, é o H, B, C, Rá. Quer dizer, tudo vai perdendo a essência, perdendo o valor. E aí as pessoas nessa terra estão trazendo isso, nesse mundo, estão trazendo isso para essa realidade. Né? A realidade de ser humano, a realidade de relacionamento, que não é isso. Só que lá fora, aconteceu isso porque está todo mundo perdido. Mas e dentro da igreja? É simples. Não gostei, não quero mais, estou indo embora. Está virando uma palhaçada, desculpa. Palhaçada. E não é só gente jovem, não. Essa semana eu recebi uma mensagem de um pastor que é da minha idade, contando da namoradinha nova dele agora que ele está vivendo, quer dizer, largou a esposa e está lá todo lindo, maravilhoso, com um velho, sem vergonha, fedorento, com aquela barriga enorme. Deus o livre. Com a menina novinha, toda bonitinha, aí a tonta, só porque o cara é famoso, do lado dele. Eu falei, Deus o livre, deve ter um bafo horrível. E ela está lá do lado... gente, me poupe. E falando mal ainda da outra. Da esposa que aguentou tudo desde o começo. Irmãos, me desculpa. Nós estamos vivendo uma época em que tudo é assim, não dou conta. Não, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero Jesus sendo glorificado na minha vida. Eu quero que o propósito dele lá na eternidade, quando ele lá no Nordeste da vida, lá onde não tem ninguém, aquele lugarzinho desse tamanhozinho, aquele Nordestezinho bem, assim, bem pobrinho, onde minha mãe me gerou, lá atrás, na eternidade, Deus lá atrás, Ele pensou em mim, me projetou. E eu sei que Ele me projetou para fazer algo, não tão grande, maravilhoso como muita gente, mas o que Ele projetou, eu quero que aconteça tudinho. E para você também. Tem que aguentar, tem que resistir, tem que suportar. Hoje... é tudo de plástico. A cruz é de plástico.
É prático, não é plástico, é prático. Levezinha. Querem a cruz de levezinha para poder caminhar. Jesus carregou uma cruz pesada. Meu Deus, desculpa, gente, eu me empolgo, sabe? O pessoal da intercessão já me conhece, né? Ok. Deus. Versículo 4. Nenhum soldado, oh, meu Jesus. Esse texto aqui, só Jesus na causa. Nenhum soldado, quem é soldado aqui? Você está se comprometendo, hein? Então aperta o cinto. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. É o que nós falamos agora. Vocês ouviram o que nós falamos agora? Na eternidade, o que Deus criou você para ser, eu preciso dizer isso hoje. Eu vou ter que dizer. O Senhor é lindo. Eu orei hoje, eu não estava nem pensando nisso, mas depois veio na minha mente e agora estou entendendo. Levi. Um dia, bem antes da pandemia, quando o Levi estava voltando para a igreja, os pastores ficavam tudo na frente para orar, e o Joel mandava eu ir lá também, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estava eu lá, esperando para receber o povo para orar também, no meio dos pastores, eu, Leonorzinha, pequenininha, esposa do pastor, não sou pastora, mas eu estava lá para orar, porque eu posso orar, não é só pastor que ora, né? Então, estava lá. E o Levi chega. Estava bastante filas, assim, e o Levi chegou. Nunca te contei isso. Estou contando agora na frente de todo mundo, e na câmera, inclusive. E o Levi chegou, estava voltando para Jesus. E a hora que eu pus as mãos nele, na cabeça dele, de olhos fechados, o Espírito Santo fez eu lembrar, pensar, sabe o quê, Diana? O Senhor fez eu pensar no céu, nas nuvens, e Deus deu a palavra na minha boca. E essa oração que Deus me deu, orando por ele, hoje eu oro por muita gente, e foi por causa disso que eu falei agora o que eu falei sobre eternidade. Quando eu pus a minha mão na cabeça do Levi, eu orei assim. Ele não vai lembrar dessa oração, mas eu lembro. Porque foi muito Deus falando, porque Romanos diz que nós não sabemos orar, e que é o Espírito Santo que ora, né, Vivi? É o Espírito Santo que ora através de nós, quando a gente se coloca. E eu pus a mão na cabeça do Levi e disse assim: todos os planos que o Senhor já tem na sua vida, na eternidade, e o Senhor fez lembrar do céu, que é uma coisa infinita. Todos os planos que o Senhor tem, todos os projetos, nenhum serão impedidos. E ficou na minha cabeça isso. Eu orando pelo Levi. Parece que eu nunca tinha orado assim. Não sei se eu tinha orado, mas eu não me lembro. E aí eu oro por outras pessoas, aí vem, aquele dia foi específico, mas agora eu oro por mim e oro por todo mundo. Eu falo, e é palavra profética, porque é uma oração profética. Deus projetou a gente na eternidade. Não foi o que eu falei agora de mim? Pois é, pois foi nesse dia orando por você, Levi. Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem algo preparado já. Aleluia. E é exatamente isso, queridos. Nós não podemos nos embaraçar. E se vier embaraço, quando a gente perceber que está embaraçado, chama pelo Senhor que Ele desembaraça. Porque, como diz em Jó, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Aleluia. Aleluia. Nessa tradução que vocês estão vendo aí na tela, eu depois... Não precisa nem mexer, procurar, Ingrid, mas na tradução que eu sempre faço, né, as leituras e coloco os estudos, eu gosto da NVT, diz assim: nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, ou seja, dessa vida social, porque senão não poderia agradar o oficial que o alistou. Diz, em outras palavras, exatamente isso. O Senhor te chamou. O Senhor te vocacionou. O Senhor que chama, Ele capacita. Porque tem gente sentada aqui que, vez por outra, não é todo mundo, não. Que nós temos nós temos diferenças, né, de personalidades. Então, tem umas personalidades que chega chegando, vai abafando, vai dizendo que sabe, é da personalidade. Que precisa ser só quebradinho um pouquinho para ficar menos. Tem alguns que são assim. Mas tem outros, nessas nuances, que são assim: quem sou eu? Não sou nada. Eu não sei nada.
Ah, eu não sei fazer nada, o outro sabe melhor. Aí esses, Deus não quebra, esse Deus dá uma levantadinha. E Deus está fazendo isso aqui hoje. Para a gente saber que ninguém é mais, ninguém é menos. Nós somos exatamente e temos que ser aquilo que Deus nos chamou. E se fizermos, toda a glória seja ao Senhor. Mas é para fazer. Mas é para fazer. Como é que eu vou ficar aqui? Gente, eu não quero falar aqui na frente, eu vou ficar ali. Como é que eu vou fazer? Eu tive que vencer essas minhas dificuldades. Eu tive que vencer. Todos nós. Por quê? Porque nós não podemos nos embaraçar com o que está aqui na cabeça. Quando fala sobre esse embaraço, os negócios dessa vida, isso está muito levado, muito embrincado, muito misturado com os nossos pensamentos. É muita questão de orgulho, muita questão de carnalidade. Quando não é orgulho e carnalidade, é esse pessimismo, é essa alta desvalorização. Então, ou tem gente lá nas alturas, ou tem gente lá embaixo demais. Deus não quer você lá em cima, meu irmão, minha irmã. Você sabe muita coisa? Menos, tá? Menos. Agora, você que acha que você é demais, que você não é nada demais, que você não tem nada, pode saber que o Deus que te alistou, Ele te capacitou, Ele te chamou. Então, não se embarace com coisas dessa vida. Estão entendendo? É na cabeça. Onde começam as ações erradas? Onde começam as atitudes erradas? Onde começam as intrigas, as brigas, as confusões? Tudo aqui. Começa aqui. Ninguém, a não ser que seja uma pessoa com problemas patológicos. Mas alguém chega aqui, de repente, começa a tapear todo mundo do nada. É louco, pode amarrar e levar para o Juqueri. É louco. Para chegar e evitar alguém ou querer bater em alguém, a pessoa precisa estar ou embriagada, ou louca, doidinha mesmo da cabeça, ou então tem um motivo, alguma coisa entrou na cabeça dela. Tem algum motivo. E tem esses motivos aqui, embaraço. Então, o texto de Romanos, capítulo 7, são 10 versículos. Quem aqui pode abrir Romanos? Por favor, abra Romanos, é a leitura da palavra de Deus, nós vamos ler. Todo mundo que abrir, faz assim, um começa lendo, o outro vai ler o outro vai ler o outro, para os 10 versículos serem lidos. 10 pessoas que possam ler. Levanta a mão esse lado meu direito aqui. Aqui, ó. Ó, presta atenção aqui. Quem vai ler primeiro? Levanta a mão. Cris, Dudu, Lucas, Noemi, Gabriel e Leandro. 5 aqui, é isso? 5, né? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 aqui. Rosa, Ana Rafael. Não estou vendo lá atrás. Agora vi. Oh, meu Deus. Mariana, ufa. Mariana, Misericórdia. Não vou chamar de Galo. Rafael. Misericórdia, gente, para. Deu 10. Acho que deu 10. Vamos prestar atenção agora na leitura. Quem não abriu, agora presta atenção na leitura, que abriu, valendo aí, mesmo com tradução diferente. Olha só, o que nós vamos ouvir agora? 10 versículos que falam sobre o quê? Embaraçar. Nenhum soldado se embaraça. Então, vamos ler. Pode ir lá, Cris.
Obrigada. Leu até o 25, mas ele completa o texto. Todo mundo entendeu aí o que é embaraço? Todo mundo que prestou atenção na leitura, me diga, então, lendo esse texto, ouvindo, né, a leitura, o que vocês entenderam? O que é o embaraço aí? Perceberam? Pecado? O que é aí que falaram lá atrás? Vontade da carne. Mais perto, né? Pecado não está errado, Rosinha, mas está generalizando, né? Agora, quando olha o que Paulo fala, nessa tradução que que eu gosto de ler, vocês leram, todo mundo entendeu, mas olha que interessante quando fala aqui. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Então, olha só, rapidamente já está ali. Muito bem, muito obrigada. Mas olha o que nós estamos falando sobre embaraçar. O embaraço está na mente. O embaraço é quando eu quero fazer uma coisa e eu não faço, quando eu penso que não. Então, Paulo, ele está dizendo assim, tem algo vivo dentro de mim. Por quê? Porque nós somos da herança adâmica. Nós temos algo que incomoda, né? Que incomoda a ação de Deus. Então, a gente tem o Espírito Santo, mas nossa carne está viva. Não tem como a gente estar aqui sem a carne, sem nossas vontades. As nossas vontades, que partem da nossa humanidade pecaminosa, faz com que a gente queira a coisa errada. Então, isso é o embaraço. Então, o que está escrito aí no texto anterior que a gente leu, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida. E como é que a gente desembaraça, então, gente? Se está dizendo que a gente não se embaraça, a gente está fazendo a obra de Deus. A gente tem que fazer a obra de Deus com a cabeça erguida. Tem coisa errada? Se conserta. Eu, no louvor, ainda quando eu estava, agora recente, não muito tempo, ainda participava, eu falava isso com o pessoal nas quintas-feiras. Ainda tenho o desejo, isso há 1 ano, 2 anos atrás, pouco tempo, eu dizia eu ainda vejo ainda desejo, sonho, de pensar assim que vai chegar uma hora que o louvor vai fluir de uma maneira que quando as pessoas estiverem subindo para o altar, Deus já vai estar derramando presença dele, gente já vai estar falando em línguas, gente já vai estar sendo batizada no Espírito Santo, gente vai estar sendo curada, exatamente porque nós precisamos estar desembaraçados. Eu não estou dizendo que o louvor está embaraçado hoje, entenda o que eu estou dizendo. Nós precisamos chegar num momento em que a igreja começa a compreender, como hoje nós estamos aqui vendo já umas nuances de avivamento, de adolescentes que estão aqui hoje entrando no ministério de intercessão. Isso é ação de Deus. Então, é isso. Eu hoje louvo a Deus porque a gente tem um ministério, falando do louvor, já que vocês estão aqui, né? Então, já que estão aqui, vão ter que ouvir mesmo, então já era. Então, não podem sair correndo. Mas, olha que interessante. Nós temos, para a glória do Senhor, irmãos e irmãs que estão cantando, que estão tocando, e tem, né, a alegria, o prazer de fazer o que sabe fazer, o melhor que sabe, mas não tem esse negócio de um melhor, outro pior. Cada um sabe da graça que tem, da capacitação que tem, um agudo mais, outro agudo menos, mas todo mundo está fazendo. Mas pensa, se tudo isso não é uma guerra. Por trás disso não existe aquele desejo do inimigo de desandar tudo isso. Por que hoje tem essa sincronia? Por que hoje não tem? Pode até aparecer uma nuance e já desaparecer. Porque tem essa sincronia de liderança, de intercessão, de vocês, entre vocês mesmos, buscando, desembaraçando. Quando alguém quer começar a achar que sabe alguma coisa, Deus vai lá e trata, porque a pessoa está... Quando começa a se achar, o que significa isso? Embaraço. É o embaraço. Aquilo que não quer fazer, está fazendo. Então, Deus está tratando com cada um de nós, para a gente não se embaraçar, somos soldados. Cada um no seu ministério, nós estamos na torre de intercessão, mas que qualquer ministério. Todos nós precisamos estar entendendo. Meu lugar é aqui que eu vou fazer, é aqui que eu vou tratar, é aqui que eu vou trabalhar. O embaraço não fica. Mas tem embaraço também daqueles que se embaraçam, porque é aquela coisa do comodismo. Existe esse embaraço também. Deixa o outro, aham.
Eu vou parar por aqui, porque eu estou querendo pregar de novo essa parte. Vou parar. Vamos continuar aqui para eu não me embaraçar, gente. Bora. Deus é lindo. Olha, para a gente ganhar tempo, não vou pôr o texto, né, inteiro, mas capítulo 5 de Josué, do versículo 1 a 8, lá está falando exatamente sobre... Eu estou aqui olhando, nem estou acompanhando, né? Você tem ela aí? Ah, você colocou o 6, exatamente. É o que eu estou dizendo aqui, ó. Num resumo geral, em Josué, nessa história, quando o povo de Israel estava andando no Egito, o povo de Israel saiu do Egito e andou no deserto, precisou 40 anos para toda aquela geração de murmuradores, aquela geração que reclamou, aquela geração que pediu tanto para sair, depois achou tanta confusão, tanta reclamação, tudo ruim. O Senhor fez com que toda aquela geração sumisse. Olha o texto. Quem quiser depois ler em casa, leia esses versos do 1 a 8. Aqui é só o 6, que diz assim: os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivesse morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. O que esse texto está fazendo nesse meio, nesse contexto que nós estamos falando agora? Pensem bem, meus queridos. Houve para o povo de Israel um embaraço. Aquele povo todo que estava saindo, que tinha pedido, que tinha orado, que tinha clamado, durante o percurso, pecaram, erraram, se embaraçaram. Deus sabia o que estava fazendo ou não? Quando eles saíram do Egito, sabia o que estava fazendo, Deus sabia. E se eles não murmurassem, não reclamassem, chegavam em poucos dias. Mas Deus permitiu eles ficar 40 anos para toda uma geração morrer. O que Deus está falando aqui para nós? Enquanto intercessores, enquanto adoradores, enquanto pessoas que servem ao Senhor, que precisa ter uma vida alinhada com Deus para Deus ouvir a oração e responder, sabe o que é que precisa acontecer? Coisas na nossa vida precisam morrer. Esse embaraço de gente que às vezes reclama, murmura, quer do seu jeito, quer da sua forma, nós estamos vivendo essa sorte de malignidade. As coisas precisam ser da nossa maneira, do nosso jeito e pronto, acabou. Eu já saí da faculdade já tem algum tempo, mas vocês sabem disso. Quem está aí frequentando uma universidade sabe muito bem como é. Um professor começa a falar o que o aluno não gosta, o aluno sai e ainda bate a porta. É assim ou não é? Eu vi isso. Eu ficava indignada. Eu era da velha guarda, né, com aquele monte de gente jovem. Eu falava, gente, que falta de respeito. Eu não me conformava. Então, hoje é assim. As pessoas estão simplesmente não persistindo, não permanecendo, não tolerando, não ficando, não suportando as situações e estão se embaraçando. E o Senhor, com esse texto aqui, está deixando muito claro, precisa morrer. Tem bênção, tem coisa maravilhosa, tem oração que é para Deus responder amanhã. Sabe por que não respondeu? Porque está embaraçado, está reclamando, está murmurando, não está fazendo do jeito que Deus quer. Não está dando o seu dízimo, sei lá, está dizendo que ora e não ora. Entra lá nos moráveis, o pastor que entra no morável, vou pôr meu nome, só para aparecer o nome lá. E de repente, cadê? Não está nem orando. Chega aquela hora, não orou, um dia ou outro que esqueceu, que, sei lá, adoeceu, comeu que não fez bem, qualquer coisa assim que aconteça, uma vez ou outra. Mas olha os compromissos. Tudo isso o Espírito Santo está deixando bem claro aqui. Para nosso louvor fluir, para nossa oração sair do teto, para a gente interceder, Deus mostrar para a gente coisas, às vezes, ai, Deus não fala comigo, ai, Deus não... Tem gente que fala assim, ai, Deus não fala comigo, ai, Deus não... Será que não está precisando morrer coisas? Israel precisou passar 40 anos e precisou morrer coisas na vida deles, pessoas na vida deles para eles entrar na terra prometida. Deus tem promessa na sua vida, promessa na nossa vida. Tem mais de 800 promessas na Bíblia para nós todos. Fora as promessas que todos nós temos individuais. Vocês têm promessa individual? Todo mundo tem aqui, não tem? Lembra aí das promessas individuais. Vocês têm? Sim. Ah, tá. Parece que eu falei assim, será que tem ou não tem? Pois é. Mas a gente precisa deixar o embaraço.
Coisas precisam morrer. Se está demorando alguma coisa na sua vida, vamos começar a ligar esses detalhes. Agora um texto que eu penso que podemos memorizar, o próximo da nossa lista. Faz tempo que eu não dou texto para a gente memorizar e não esquecer mais na Torre de Intercessão, né? Qual é o texto mesmo? Não precisa dizer, né? Não precisam falar os versículos. Mas qual é o texto que a gente tem aqui como memorizado e que a gente precisa guardar e sempre quando a gente entra em oração precisa lembrar, gente? Cadê o povo de intercessão? Vamos fazer um... Oh, muito bem! Isso é poder, é power, quando a gente descobre isso, hein? Agora tem mais um aí, só que esse aqui não é power, mas é outro tipo de power. Olha só o texto de 2 Coríntios 4, 10, 4. Usamos Tem um inimigo que você não vê? É difícil isso. Mas é exatamente isso. Nosso inimigo é invisível. Mas nós temos um inimigo. Esse texto de Efésios 6,12, quando ele fala sobre nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, não é assim? O texto que a gente já está decorado. Mas nós temos que lutar contra principados, contra potestades, contra os dominadores desse mundo. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, a gente precisa tomar atenção para isso. Não é o pastor que tem esse inimigo. Não é a equipe eclesiástica que tem esse inimigo. Somos todos nós. Desde da pessoa, do cristão mais novo aqui até o mais velho. Nós precisamos estar atentos. Esse inimigo, ele é invisível, mas nós estamos em Deus. E o nosso Deus é mais forte do que ele, mas nós estamos aqui dizendo que esse inimigo é mais forte que nós. Porque não podemos brincar com o inimigo. Tem pessoas que, né, sabe aquele negócio? Ações, por exemplo, né, de... Não tem pecadinho nem tem pecadão, mas tem pessoas que, só mais um pouquinho, vamos fazer, aquilo ali não, nada a ver. Coisas que vão sendo permitidas, coisas, concessões. Não vou entrar em detalhes aqui. Vai fazer um negócio e, de repente, faz uma nota fria lá. Mas tudo bem, porque nosso país é isso, é aquilo. E daqui a pouco, quando você vai ver, o inimigo já tomou conta. Por quê? Porque ele é astuto e ele luta contra nós. Isso é abrir legalidade. A gente cansa de falar isso aqui nas nossas ETLs, nas nossas reuniões aqui, porque uma coisa que fica muito fácil de se entender é assim: se o mundo espiritual é um mundo legal e tem eles enxergam, a gente não fala, não existe isso, mas a gente fala para entender. Existe lá uma luz, como se fosse em cima da nossa cabeça, o tempo inteiro vermelha, como um semáforo. Porque nós estamos buscando a Deus, falando com Deus, andando com Deus, e o diabo fica ao derredor, como diz a Bíblia, mas nós estamos ali, ele não pode nem entrar, ele está vendo que está fechado. Não tem para ninguém. Eu quero fazer alguma coisa, eu estou lutando, e não adianta, faz o que faz, e nós estamos lá firmes e fortes. Mas a hora que a pessoa foi lá, fez um negócio errado, foi lá, tomou, né, alguma coisa lá com os amiguinhos, tá tudo que ninguém viu. O que acontece com a luz? Fica verde. O inimigo já tem campo suficiente para agir, para fazer. Você entra na igreja, você continua fazendo tudo igual, tudo normal, até o Senhor ir lá e mostrar. Porque a gente sabe disso, né? Eu gosto daquele texto que fala que tudo que a gente faz, tudo que se faz, melhor dizendo, no escuro, uma hora aparece. Aí eu gosto de pensar assim: está tudo escuro, alguém fazendo no escuro. Uma hora o Senhor vai lá no interruptor e, acende a luz. Então, nós precisamos dar essa ênfase nessa noite
em um tempo em que o Senhor está nos chamando e nos movimentando para um avivamento. Uma igreja coesa, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que, quando vai para qualquer coisa, não é só na igreja, em qualquer momento, está esperto. Né? Mulheres que estão na igreja, mas lá fora, continuam andando com a sua roupa decente, não anda indecente. Ah, porque no púlpito eu tenho que... Ai, a Thalita é chata. Ai, a Thalita, porque ela faz igual a mãe dela fala. Ai, que não pode andar com alcinha. Ai, que não pode pôr o peito de fora. Ai, porque não sei o quê. Aí, quando vai para o trabalho, vai lá os trem de fora, tudo bem. Faz como é que é? A selfie bem assim, né? Tum! Sangue de Jesus tem poder. Minha gente... Os irmãos que estão aqui, é fácil ser homem nesse país? Com tudo de fora? Não tem nenhum homem que se habilita a dizer que é verdade? Não. Tá fácil? Mas, ao menos dentro da igreja, precisa ter esse respeito. Esse negócio de... para a Sara aqui, lembrando que eu ministrei lá no café de vocês, né, Sara? E eu falei, as irmãs agora é normal, virou roupa normal. Usar leg de mini blusa. A leg é a segunda pele. Tudo que está lá, está vendo, está aparecendo. Meus irmãos, o que é isso? Isso é legalidade, minha gente. Presta atenção. Porque nós estamos numa igreja que é liberado, né? Pode usar calça e tudo mais. Pelo amor de Deus. Outro dia eu cheguei, Thalita, vem cá, filha querida. Falei, tem fulano assim, 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 assim. Fui lá e falei para ela. Sabe o que é isso? Isso é julgamento? Não, isso é cuidado. Isso é cuidado. O mundo está todo estrambelhado, lançando-se no inferno. A palavra de Deus diz, o mundo já está no maligno, ponto. Quem vem lá de fora veio da onde? Minha gente, quem vem de fora do mundo para se converter, veio com que costume? Do céu? Veio tudo comportadinho, bonitinho? Não, vem assim, se achando com as pombas até nas pontinhas do cabelo. Estou falando alguma coisa que não é verdade? Mas as pombas aqui dentro têm que sair, não vai ficar. Então, irmãzinhas, prestem bem atenção, isso é legalidade. O inimigo, ele é sim mais forte do que eu e você. Se estamos dando legalidade, presta atenção, a vida vai desandar. Tem aquela situação daquela pessoa que chega do mundo, vem atrapalhada, bagunçada, desandada, e não adianta chegar e arrebentar. Não, tem que chegar nela e conversar. Sempre tem que ter uma abençoada para chegar. Dura é chegar um homem, né? Dura é chegar um homem numa pessoa, mas tem que chegar uma irmã e falar, oi, minha querida, olha, a Bíblia diz assim, 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 assim. Simples assim. Meus irmãos, eu estou ministrando, trabalhando com mulheres, e o Espírito Santo já tem pego no meu pé para falar muita coisa, e eu comecei a falar, Senhor, eu vou falar essas coisas. Aí Deus levantou pessoas aqui, que estão aqui, inclusive, aqui no meio, inclusivemente, que já sonhou e sonhou com nananana, e vem me falar, Léo, Deus me mostrou isso. Eu falei, meu Deus, então é para eu falar mesmo. Então é para eu falar mesmo. Eu vou trabalhar mulherada e vocês segura a onda, viu? Que vai ser com nós mesmos, mas os homens não vão estar, não. Que vai ser forte. Três ênsias? Três ênsias, que é ausência de tecido. Transparência e aderência. Sim. Olha, você viu que treinamento de intercessão também é cultura. 3 ausências. Ouviram, gente? 3 ênsias. Ausência de tecido, transparência de tecido e a aderência. Pois é. E olha, irmãos, a gente conversa um pouco, brinca um pouco até para poder ter um pouco mais, né, para segurar a onda mesmo. Mas é sério. Faz tempo até que Deus tem falado muito comigo sobre isso.
E eu comecei, Senhor, isso não é possível, é muito forte, é muito forte. Aí, esses dias, eu comentei com algumas pessoas que Deus estava falando comigo, e muito forte, para pegar as irmãs, conversar com as mulheres e tal. Aí, até alguém da equipe diz assim, ai, não fala, não seja brava, não, seja boazinha, não sei o quê. Aí, passou. Aí, quando passou, começou a vir uma irmã, Deus deu uma visão e veio me falar. Aí, vem a outra, teve dois sonhos e veio me falar. Eu falei, então, é Deus mesmo. Mas isso, queridos, quando eu chego para falar essas coisas sobre esse lado que também faz parte da gente observar que o inimigo é mais forte que a gente e a gente não pode dar brecha, quando a gente fala sobre isso, é o cuidado, é com cuidado. Eu era mais nova, eu tinha um pouco mais de dificuldade de falar. Hoje, não tenho dificuldade. Talvez antes eu falasse, talvez eu não tinha nem, talvez, a sabedoria, talvez, ou demonstrar seu amor, pela minha imaturidade. Hoje, eu tenho facilidade de chegar e, se tem alguém com decotão, eu vou lá e falo, minha irmã, olha o que você está fazendo. Seu tempo do Espírito Santo. Porque as pessoas vêm do mundo, vêm desse jeito, vêm atrapalhada. E acha que está abafando. Aí chega nele e continua abafando. Está abafando coisa nenhuma. E aí, Deus que tem nos dirigido, e eu sei quanto é forte, coisas que eu falo aqui, irmãos, depois... Quando eu sei que eu falo coisas mais fortes, aí depois vem o pessoal, nossa, foi uma bênção. Ai, como foi a torre, não sei o que lá. E eu sei o peso que eu saio. Peso espiritual. Porque eu sei que não é fácil. Né? Mas eu sei que nós estamos lutando e essa luta já estamos vencendo, graças a Deus. Então, é preciso, alguém tem que falar. E o Espírito Santo falou muito claro, e eu não sei porquê hoje, mas Deus falou para falar hoje, então estou falando agora. Já ouvi aqui no ponto, o Senhor falou, fala, então vou falar. Já era. Tem muito tempo que eu tenho me incomodado. Eu pensei que eu ia falar isso só com as mulheres, mas não. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Eu orando. Porque eu estou orando e Deus está me dando estratégia para trabalhar com mulheres. Em julho, me aguarde, nós vamos ter um trabalho com mulheres bem legal. Estou esperando só para ver a data direitinho. O Espírito Santo falou para mim, para falar assim para as mulheres. Por isso é porque eu estou falando para os homens. O Espírito Santo falou, pergunta para as mulheres qual é o espírito que está na frente do espelho junto com elas quando elas estão se arrumando. Se é o meu espírito ou se é o outro espírito. É forte isso, não é, meus irmãos? Isso é forte. A gente está na frente do espelho. Eu fui para a frente do espelho hoje me arrumar. Vou lá me arrumar. Eu sou já quase 60, mas continuo me amando, me achando bonita, independente do que os outros acham. Continuo me amando. Mas amando num valor de Deus. E enquanto me amo, como eu me amava como antes, é lógico que eu era melhorzinha, mais nova, né? Agora está tudo espinguelado, mas tudo bem. Mas continuo me amando. Ah, cara, olha a minha cara, Sara. Pelo amor de Deus, olha que coisa, mas tudo bem. Então, mas continuo me amando. E me amando, e sabendo que o Senhor me ama. E quando as pessoas falam de mim, se não gostarem de mim, mas não vão falar de mim, nada que o Espírito Santo não está comigo. Não está nas minhas vestes. Pode até achar eu louca com essas roupas loucas. Adoro. Louca, pode chamar. Mas o que mais? Indecente? Lasciviosa? Ah, Leonor, você é velha. Pois é, eu era nova. Não era assim. Entendem? E o Espírito Santo falou isso de uma maneira difícil de engolir, de entender, Sara. Pensa. A partir de hoje, quando você for para frente do seu espelho e você virar de costa, qual é o espírito que está com você quando você está se arrumando? Viu, irmãs? O Brasil tem espírito maligno, tem potestade de lascívia, tem potestade de prostituição. O Brasil é conhecido lá fora como um país imprestável. Mulheres não prestam. Eu era bem jovem. Eu fui para os Estados Unidos, acho que é a primeira vez, não lembro. Já fui convidada para pregar na igreja e tal. Aí nós fomos para as 25 de março, que todo lugar tem 25 de março, lógico, né? Pagar em dólar, só na 25 de março. Estava eu com a irmã lá, que mora lá e tal, e eu fui pedir, comprar alguma coisa. O cara veio, eu tentando falar meu inglês maravilhoso, eu tentando meu embromation, daqui a pouco, quando eu comecei a falar, o cara foi chegando perto de mim e falou assim, me mediu inteiro, falou, brasileira. Aí, não, you are Brazilian? Eu já pus o pé para trás, falei, sangue de Jesus tem poder.
Tipo assim, sabe? É esse espírito que reina no nosso país. Dentro da igreja de Jesus, não. Dentro da igreja de Jesus, não. Você novinha, o seu corpo novinho, tudo no lugar, é templo do Espírito Santo. As outras velhinhas que nem eu, que tudo já caiu, também continuamos templo do Espírito Santo. Não é para ficar mostrando para ninguém, não. Isso, olha, eu vi no ponto aqui, agora não foi lá de cima, foi aqui na frente. Quem não ouviu aí atrás, teve um ponto aqui na frente dizendo assim, que as velhas não usem roupa de adolescente. Pois é. Gente, deixa para lá, né? Olha, quem imaginava que em intercessão tinha esses assuntos? Pois é. Aqui a gente alinha a nossa vida. Ou pelo menos tenta. Nesse sentido, entenderam? No sentido de estarmos com caráter elevado. Uma vida ali, ó, alinhada. Pensei que a intercessão era só oração. Não, meu querido, muita calma. Aqui a gente aprende como que a gente depois dobra o joelho diante de Deus e se rasga e fala com Deus e o céu se movimenta. O diabo fica doido, desesperado, porque o poder se manifesta. É quando tem isso aqui, aprendizado, botar tudo no lugar. Vamos ajustar as coisas. A vida vai fluir, claro que vai fluir. Depois a gente ajustar as coisas. Amém? Olha, eu falei baixinho, vocês falaram alto. Pois é isso. O versículo 11, quando a gente fala que o inimigo é mais forte que nós, o Senhor está dizendo aqui, revestimos-nos com a armadura de Deus. Que não é coisa que a gente vai poder falar hoje, óbvio que não. Mas o revestimento, você está recebendo aqui ensinamentos desde que você chegou aqui. Nós estamos preparando para uma hora, nós vamos falar sobre todas as partes da armadura. Tremendo isso. Tremendo o que o Senhor faz. Nós vamos falar sobre isso. Mas nós temos que estar revestido. O que você ouviu hoje já está de bom tamanho para botar em dia, em ordem. Não está? Praticar. O que eu e você recebeu. Não é só vocês, não, eu também. Na verdade, as bordoadas, quem recebe primeiro sou eu, né? Claro, óbvio. Para depois chegar aqui e poder falar. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetrante entre alma e espírito. Entre a junta e a medula. E trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Ai, que delícia, aleluia. Vocês estão lendo mesmo o que eu li? Todo mundo aqui, sem exceção, tem que falar, Senhor, me perdoe meus pensamentos. Todo dia tem um pensamento ruim. Todo dia pensa mal de alguém. Todo dia deseja alguma coisa que não deveria. E etc, etc, etc. Mas a palavra de Deus está aí. Para quê? Para nos destruir? Não, para nos limpar. Para nos limpar. Palavra de Deus levada a sério. Amém? É isso. Vamos orar?